E já estamos de volta, é bom demais estar com você, é bom demais ter você nessa super programação aqui da Rede Século XXI. Hoje, um tema muito interessante, muito oportuno, Parkinson, gente, uma das doenças neurológicas aí. E por falar dessa doença neurológica, sistema dos nossos neurônios aí, a captação, a transmissão, as conexões, enfim, o doutor Jefferson Moreira, médico neurocirurgião, né, que aceitou o nosso convite e brilhantemente está nos ensinando tudo o que a gente precisa saber. Doutor, eu terminei o bloco passado falando assim de... Hoje existem algumas práticas esportivas, doutor, assim, que é pancadaria para todo lado, né? É na cabeça, o boxe que é só na cabeça, esses MMA, esses UFC, né? Esses exercícios, não é exercícios, esses esportes radicais. Isso vai afetar na frente, assim, a gente vê testemunho como o Muhammad Ali, né, o Sim. Cassius Clay famoso, né, assim, ou seja, o nosso, não sei se o Maguila também, enfim, Também. isso afeta, vai trazer como consequências, isso pode ser desencadeante de algum Parkinson na frente, doutor? Sim, na verdade, isso foi alvo de uma grande polêmica, né? Logo depois, na verdade, do Cassius Clay, o Muhammad Ali, na questão dos atletas do futebol americano. Sabe que esportes de impacto na calota craniana podem gerar microtraumas, né, que não vão aparecer em exames, não vai ser uma hemorragia a ponto de levar o paciente para uma mesa de cirurgia, mas são microtraumas que, com o passar dos anos, podem levar à falta de diversas substâncias neurotransmissoras, entre elas a dopamina, e levar ao Parkinson. Afeta. Já a história mostrou que isso Sim, tem consequências, né? tem consequências. Mas como tirar isso da vontade, né, do desejo de muita gente, porque aí é a busca desenfreada pela fama, pelo dinheiro, e aí não mede consequências. Fazem tudo isso, se submetem a tudo isso para ganhar dinheiro, depois tem que gastar tudo para tratar. São os tempos atuais, né? A pessoa não mede a consequência, mas ela vai querer o imediato ali. Então, por tudo que foi evidenciado através desses trabalhos, tem que ter trabalhado toda a questão da proteção, do uso de capacete, não só no boxe, na luta, mas na questão do trânsito, motoqueiro, ciclismo, tudo mais, tudo isso. Doutor, a gente preparou algumas telas aí, tem mais telas, a gente falou sobre os sintomas, mas tem outras realidades. Pode colocar aí, diretor, mais tela para a gente tentar entender, explicar. Substância negra, Parkinson, o que é isso, doutor? Substância negra é o local onde é produzida a dopamina. Normalmente, quando o paciente, desde os seus primórdios, lá a doença de Parkinson começou a ser investigada, percebeu-se que essa substância negra é onde começava a haver a falta da dopamina. Então, ela está diretamente Isso é lá no cérebro, doutor? No cérebro, enfim. Exatamente. A gente já nasce com uma certa quantidade de dopamina e vai perdendo com o passar do tempo? Na verdade, ela vai sendo produzida. Essa é uma das regiões que a gente chama de núcleo da base do cérebro, né? E que é a principal envolvida ali na produção de dopamina. Quero aproveitar e mandar um abraço ao doutor Leôncio, né? Queiroz Neto, está acompanhando o programa, nosso médico oftalmologista aí, sempre acompanhando, atento, está participando aqui também com muito carinho. Obrigado, doutor Leôncio. A equipe manda um abraço para o senhor também, viu? Temos mais uma tela aí. Vamos lá, foi a substância negra, onde ela é produzida e o que mais tem ali? Vamos lá, diretor. Olha, é um neurônio normal e o neurônio afetado. A gente viu aí a conexão, estão vendo a conexão lá? Essa é a famosa, que tem o nome técnico de sinapse, né, doutor? Sinapse, né? Exatamente. A gente vê aquela fenda ali, e aquele espaço nada mais é do que a conexão entre um neurônio e o outro. Ali eu consigo um pensamento, uma ordem para mover um dedo, membro, um pé, um braço. A própria sensibilidade. E a gente vê ali na parte de cima um neurônio normal com a fenda repleta ali de dopamina. Você vê no de baixo, já não tem tanto, é um paciente parkinsoniano. Entendi. A grande maioria das medicações vão agir justamente aí, tentando aumentar a quantidade de dopamina nessa fenda. São situações, gente, tão minúsculas, né? Claro, você não vê, mas
agora, o fato de você estar me assistindo, eu estou falando, etc., movimentando, e você... Isso é tudo o cérebro que comanda, né? O cérebro. Então, isso é uma harmonia, né? Se isso não acontece, é porque alguma coisa também está lá dentro acontecendo ou deixando de acontecer. Isso, de repente, tem vários nomes e um deles é o Parkinson, essas conexões para nos dar esses movimentos todos aí. Doutor, e de repente, assim... Quando que a gente viu aí a sinapse, a conexão entre um neurônio e outro, eu não posso colocar um cimentinho ali, doutor, assim, uma cirurgia não resolve isso, doutor? Pois vem ganhando bastante espaço nos últimos anos a cirurgia para Parkinson, né? É importante deixar claro que, às vezes, o paciente fala, mas não falou que não tem cura? Realmente não tem. Mas é uma cirurgia que vai trazer grande ganho em qualidade de vida para o paciente. Antigamente a gente fazia as lesões, né? A gente fazia uma lesão naqueles núcleos da base, globo pálido, tálamo, e hoje a gente bota um estimulador. Da mesma forma que o paciente coloca um marca-passo, entendi, né, para o coração, ele vai colocar um marca-passo, só que em vez do fio ir para o coração, o fio vai para um local chamado núcleo subtalâmico. No cérebro. Na base do cérebro. É colocado por um procedimento chamado estereotaxia. Uma peculiaridade, uma curiosidade do procedimento é que inicialmente ele tem que ser feito com o paciente acordado. Entendi. Para se achar o alvo. O paciente acordado vai ser estimulado naquela área do cérebro e você consegue perceber a melhora na hora. Uma vez localizado o alvo, parte para um segundo momento da cirurgia com anestesia geral, com o paciente sedado, onde vai ser implantado o marca-passo. Depois de 2 semanas, se liga e consegue perceber a melhora. Doutor, o que acontece, por exemplo, se uma mão está começando a manifestar, a ficar trêmula, automaticamente vai acontecer com a outra, porque, entendeu? Ou pode ser isolado a coisa? Pode ser isolado, mas com o decorrer, com o passar do tempo, o tremor pode se tornar simétrico, pode se tornar dos dois lados. A característica inicial é a assimetria, até para questões de diagnóstico. Entendi. E não confundir com outro tipo. Mas com o decorrer da doença, dificilmente o paciente vai se manter unilateral. E pode ser uma mais intensa, mais forte, mais perceptível que a outra. Mais perceptível, né? E muitas vezes a percepção não está só no olhar, a percepção está nos cuidados diários, né? Eu estou com dificuldade de tomar banho, de escovar os dentes, de segurar. Muitas vezes o paciente usa a mão boa, vamos dizer assim, para parar aquela mão que está tremendo. Entendi. A questão que você falou da vergonha, ele está em público, então ele consegue coloca a mão segurar. No bolso, etc. Começa a mão no bolso. Com um quadro mais avançado é mais difícil. O fato do Parkinson afetar essa questão da sinapse, da conexão aí dos neurônios, a dopamina, o fato disso estar prejudicado, doutor, pode também trazer outras consequências, por exemplo, assim, isso pode desenvolver um AVC por causa dessas conexões, pode desenvolver um Alzheimer por causa também dessas conexões, doutor? Sim, o AVC propriamente dito não, são outros riscos envolvidos, como a hipertensão, tabagismo, outras coisas. Mas sabe-se que num quadro mais avançado, não raramente a gente vê o parkinsoniano ali tomando a sua donepezila, a sua memantina, seu remédio para Alzheimer também. Aí a gente já está falando de uma outra substância chamada acetilcolina. Como a gente não está falando de uma substância única, com o avançar da doença, essas outras substâncias começam a faltar também e não raramente a gente vê o paciente aí não só com as complicações motoras, mas com sintomas cognitivos também. Entendi. O Parkinson, a gente vê aí essa questão, principalmente essa falta de conectividade da substância chamada dopamina. E o Alzheimer? O Alzheimer é basicamente uma substância chamada acetilcolina. Parkinson, dopamina produzindo na substância negra e Alzheimer, acetilcolina basicamente nos núcleos basais de Meynert. Né? Da mesma forma, é outra doença degenerativa progressiva. Que também não tem uma cura, mas... Não tem uma cura, mas da mesma forma tem um tratamento. Da mesma forma que a fisioterapia vai trabalhar para o Parkinson, a terapia ocupacional, o estímulo, vai trabalhar para o Alzheimer. Entendi, a questão de demência, memória, etc. Vamos às ruas, o povo aqui tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Oi, tudo bem? Meu nome é Carolina e eu gostaria de saber se a doença de Parkinson é genética. E aí, Carolina? Aí, doutora, a Carolina, o senhor já respondeu lá atrás, mas para quem está chegando agora, então, tem um fator genético hereditário?
Tem um fator genético, hereditário, né? De primeiro grau, ou seja, é porque o pai teve, o avô teve, o neto pode ter, como é que é? Na verdade, os trabalhos divergem bastante até pela variabilidade genética, né? Entendi. Então, a gente tem nas diversas etnias aí números diferentes. Alguns trabalhos referem que até 15% podem ser genético, mas não quer dizer que todo mundo que tem um caso da família vai ter que sair correndo agora porque vai ter. E muitas vezes também a pessoa é a primeira ali da família, nunca teve. Então tem esse componente genético, sim. Existe, doutor, assim, estatisticamente falando, mais nos homens ou mais nas mulheres, por causa dessa faixa etária, questão assim também do hormônio, menopausa, etc. Existe uma diferença, ou seja, é mais os homens, mais as mulheres, ou não existe a diferença? É mais na raça branca, mais na raça parda também? Como é que é? Com relação a homem e mulher, os trabalhos também divergem, mas diferente de outras doenças como fibromialgia, a gente não consegue ver uma diferença assim. Pode dizer que é bem equilibrado a questão de homem e mulher. A gente costuma ver um certo predomínio pode ocorrer na questão dos orientais, né? Na questão dos japoneses, a gente costuma ver uma quantidade significativa. Ah, também. é? Sim. Olha só, raça oriental, então. Também. Doutora Maria Regina Severo, de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Obrigado, Ana Maria Regina. Deus abençoe o senhor. Obrigado pela participação, viu? O meu primo, diz ela, tem 74 anos e tem Parkinson. Quero saber qual é o melhor para ele, né? Pilates ou a fisioterapia tradicional? Pergunta a nossa amiga Maria Regina, preocupada com o primo de 74 com Parkinson, doutor. O caso vai ter que ser avaliado individualmente, né? O Pilates é excelente a partir do momento que ele faz um alongamento da musculatura e um reforço muscular muito forte. Mas vai depender do estado dele, né? Como é que é? Esse paciente ele tem alguma patologia de base, uma artrose? Ele tem alguma limitação funcional por uma cirurgia prévia, por uma prótese? Então, o que eu posso dizer é que fisioterapia e atividades físicas serão sempre bem-vindas, mas avaliadas de acordo com cada caso. Marilene Cordeiro Calado do Nascimento de Lagoa Bonita, Mato Grosso do Sul. Obrigado, Ana Marilene, que Deus abençoe a senhora. O papai dela tem aqui, se eu não entendi, 85 anos, tem uns 4 anos que está com dificuldades de andar, tem dificuldades de ir ao banheiro. Quer saber se isso tem algo a ver já com o surgimento do Parkinson. Ele tem 85 anos, doutor. 85 anos, já é um paciente que já vai ter as alterações da senilidade, né? Então, a partir da terceira década de vida, a gente já começa a perder muito mais músculo e osso do que a gente tinha antes, conseguia repor. Então, veja bem, 85 anos, é comum que uma pessoa tenha uma dificuldade de caminhar, de fazer os afazeres do dia a dia. Então, é fundamental que ele seja avaliado para ver se isso é em decorrência da senilidade de uma pessoa de 85 anos, ou, por que não, um quadro de Parkinson se iniciando aí. A Gislanda de Oliveira, de Muraé, Minas Gerais. Obrigado, Ana Gislanda. Deus abençoe. Um beijo para a senhora, para a sua família. Ela sofreu um acidente e ficou em coma, mas não sofreu nada na cabeça. Está muito esquecida, né? Tem 76 anos, mora sozinha. E aí, doutor? O esquecimento é uma das queixas mais comuns que a gente tem no consultório, né? E da mesma forma que o Parkinson não significa tremor, a gente não pode falar que o Alzheimer, esquecimento é Alzheimer, né? Então, assim, esquecimento pode ser ansiedade, pode ser déficit de atenção, e muitas vezes a questão do acidente que ela falou é até uma defesa do próprio organismo. Quando a gente tem um acidente, a gente tem a amnésia retrógrada, né? Para você poder seguir a sua vida depois. Então, é fundamental passar por uma avaliação especializada para definir o caso específico. A pessoa com Parkinson, doutor, ela tem que tomar uma certa quantidade de remédio. Sim. Certo. E isso é para a vida inteira, etc. Assim. Quais são os efeitos colaterais dos remédios e como amenizá-los? A gente tem um leque de medicações, né? A base que a gente pode falar, por exemplo, para a gente ter uma ideia, a levodopa, né? Que é a reposição direta ali da dopamina. Ela sempre, conforme de começo, ela pode levar basicamente a efeitos gástricos, né? Desde azia ou diarreia, e nos casos mais avançados, ela invariavelmente vai levar a uma coisa chamada discinesia, que são movimentos involuntários. Então, se por um lado ela é a base do tratamento, com o evoluir da doença, invariavelmente o médico vai ter que lançar a mão aí de um aumento de dose
e aí surgem essas complicações mais comuns que são as discinesias. Doutor, assim, dos sintomas que a gente viu ali, cabeça inclinada, etc., movimento, face, articulação, mas assim, a cabeça dói ou não? Dói a cabeça, começa a doer a cabeça, como é que é? A dor de cabeça especificamente não é um dos sintomas comuns e obrigatórios para a gente fechar o diagnóstico. Mas a partir do momento, como você falou, o paciente está tomando várias medicações, o paciente idoso, muitas vezes ele pode ter uma arterite, que é uma inflamação de uma artéria, arterite temporal, né? Ele já ter um histórico aí de cefaleia tensional, a questão cervical, a partir do momento que ele vai ter alteração da sua postura, ele pode ter, nada impede que ele tenha dor de cabeça conjunta também. O Parkinson, ele altera a fala também, a pessoa perde, como você disse, fica o rosto rígido e a língua, por ser um músculo, também pode ser afetada. A língua, as cordas vocais, né? Então, além da disfagia que a gente relatou, a dificuldade de engolir, com evoluir o paciente vai ter a questão da disartria, a dificuldade de dizer as palavras. Então, ao menor sinal, ele tem que comunicar isso ao médico, a família tem que falar para que ele já entre com um trabalho de reabilitação fonoaudiológica. Entendi, olha, são dicas fantásticas aqui. Doutora Maria de Lourdes Silva Almeida, de Alto Paraná, no Paraná. Obrigado, Ana Maria de Lourdes. Deus abençoe a senhora e a sua família. A pessoa teve 2 traumatismos cranianos. Quer saber quanto tempo a pessoa leva para se recuperar? E faz 4 anos que a pessoa teve ainda e depende de cuidados. Um traumatismo craniano pode desencadear um Parkinson? Pergunta a nossa amiga Maria de Lourdes Silva Almeida, de Alto Paraná, no Paraná. Como a gente falou, a questão dos atletas de alta performance, né? Se forem microtraumas repetidos, sim. A gente tem relato de paciente depois de um acidente de carro, né, aconteceu, mas ele teria que ser uma coisa muito específica que causasse a lesão ali no núcleo da base. Nada impede que possa ocorrer, sim. Não é o que a gente vê mais comumente. Doutor, assim, a evolução do Parkinson, o fato de a pessoa se engasgar, ter dificuldade, e aí como é que resolve isso, doutor? Assim, como é que resolve? Numa fase mais avançada, não é raro a gente ver o paciente ali já no acompanhamento multidisciplinar. Então, ele vai ter que ter um suporte de enfermagem, para uma aspiração de secreção, para dar uma alimentação um pouco mais líquida ou pastosa. O fisioterapeuta ali o fonoaudiólogo, né, para trabalhar a questão da deglutição, como uma fisioterapia para o braço, ele vai trabalhar a questão da fala, das cordas vocais. Então, Ela pode se engasgar com a própria saliva, sei lá, doutora? Ela pode ter numa fase mais avançada, sim. A questão da saliva, o paciente se queixa muito de escorrer a saliva pelos cantos da boca. Não ter o controle, né? Não ter o controle, pode ser... o Parkinson também, ele causa uma hipersalivação. Recentes trabalhos mostraram o benefício da injeção de toxina botulínica nas glândulas salivares diretamente e a própria expressão facial. A partir do momento que o lábio cai um pouquinho, o paciente anda muitas vezes, chega no consultório com uma toalhinha, né? Então, existem drogas, como os antidepressivos tricíclicos, que a gente pode dar especificamente para melhorar isso aí. Mas é um paciente que já numa fase moderada para avançada vai ter que estar sendo acompanhado no aspecto multidisciplinar, com múltiplos profissionais de várias áreas, para controlar esses sintomas. Os fatores, assim, doutor, assim, vamos falar um pouquinho de novo, recapitular. Os fatores emocionais, ansiedade, estresse, enfim, são os sintomas motores, né? Os motores que a gente vê aí, né? E os sintomas não motores aí, doutor? Estresse, ansiedade também? Também. Existe uma coisa chamada desautonomia, né? Quando a gente fala em dopamina, a primeira coisa que a gente pensa é o movimento de um braço, de uma perna, mas vamos lembrar que todo o nosso organismo ele é inervado. Então, sintomas não motores, o paciente pode ter sintomas gastrointestinais, desde retenção urinária, vesical, né? O paciente começa a ter retenção intestinal, o paciente começa a ter. Então, tudo isso pode ocorrer numa fase mais avançada, não só o tremor e os aspectos motores. Entendi. Quantas informações, gente. Mais um intervalo na sequência aí. Quero continuar lendo, quero ler as suas perguntas aí, encaminhar para o doutor Jefferson. Vai ligando, o programa está muito bom, o assunto é muito pertinente, é Parkinson, é uma realidade que pode afetar, né, pode aparecer do nada, enfim, e ninguém está imune disso. No Brasil, 200 mil pessoas já sofrem da doença. Então, vamos tentar entender para evitar ou o que fazer para prevenir. Esse é o Vídeo Saúde, que vai para o intervalo e volta já só para você. Não sai daí.